Displasia cemento-óssea focal. O princípio é o mesmo, só que ao invés de serem múltiplas lesões anteriores e inferiores, é uma única lesão, geralmente maior, na posterior de mandíbula. Aí é que vem o problema. Gente, o que acontece como uma lesão única na posterior de mandíbula? Tudo, né? Pode ser muita coisa. Então acaba que a gente faz biópsia por isso, não porque é necessário, mas porque a gente pensa que é outra coisa, né? Quando a gente vê uma lesão radiolúcida, a última coisa que a gente vai pensar na nossa vida é que é uma displasia cemento-óssea focal. Você vai pensar que é um cerato, que é um amelo, que é qualquer inferno, né? Menos que é uma displasia cemento-óssea. Então, embora não precise de biópsia, a gente acaba fazendo por ser uma lesão única. Mas o curso é o mesmo. Radiolúcido, começa a calcificar, até que vai ficar totalmente calcificado ali com halo radiolúcido quando vai estagnar o crescimento. Eventualmente, a gente tem essas lesões em associação com pseudocistos, principalmente o cistócio simples. Faz o quê? Nada, a gente só faz biópsia porque é uma lesão única, né? Mas não precisa de biópsia. O mais complicado é a displasia cemento-óssea florida. A displasia cemento-óssea florida, aqui ela volta a ter predileção por mulheres negras, né? E a grande característica da displasia cemento-óssea florida é que ela obrigatoriamente pega mais de um quadrante. Não raro, ela pega os 4 quadrantes. Então é como se ela tivesse várias lesões do tipo periapical e várias do tipo focal. E é aí que mora o perigo. Por quê? O princípio das lesões é o mesmo. Começa totalmente radiolúcida, até que vai ficar totalmente radiopaca com halo radiolúcido. Só que o problema é o seguinte: como as lesões são múltiplas, a chance do paciente perder um dente no local da lesão é grande. À medida que o paciente perde aquele dente, o osso começa a reabsorver e aquela massa começa a se movimentar. Até que ela sai, infecta secundariamente e o paciente faz sequestro com osteomielite de difícil tratamento. Então, gente, olha só, isso aqui é uma coisa importantíssima. Não pode extrair dente em pacientes com displasia cemento-óssea florida. Vai fazer o quê? Vai sepultar, vai rezar uma missa de 7º dia, vai explicar para o paciente que não é para deixar extrair dente ali. Porque se o dente sair, a lesão sai e faz osteomielite. Eu quase perdi uma paciente no Hospital da Posse, porque ela fez uma osteomielite difícil de tratamento, não estava respondendo antibiótico, e aí a gente resolveu colocar ela no centro cirúrgico para tentar remover aquela lesão, debridar e lavar melhor aquela área. E ela acabou evoluindo com uma sepsemia e quase morreu no CTI. Então é extremamente grave, é difícil de tratar e é grave. Então, gente, se vocês virem isso aí, precisa de biópsia? Não, né? Lesão múltipla, pegou mais de um quadrante, é o mesmo princípio. Coisa mais importante aí é manter esses dentes. Bochecha de, sei lá, flúor, água benta, qualquer negócio que vocês tenham aí. Não, então, por exemplo, é difícil você perder um anterior. E é uma lesão pequena. Agora, cara, uma lesão dessa aqui, em mandíbula, isso dá uma osteomielite bonita de se ver. Se perder aqui esse pré, Brasil. Então é extremamente importante vocês terem isso aí em mente, né? Não remover dente do paciente. Fibroma ossificante. Então, o fibroma ossificante, ele tem a mesma característica, né? Radiolúcido. Aí faz áreas mistas, aí vai ficando mais radiopaco, com halo radiolúcido. Mas a lesão de fibroma ossificante é uma lesão muito bem delimitada. Uma lesão onde facilmente a gente vê ali a delimitação do osso sadio para o osso normal. Então, normalmente acontece mais em mulheres, terceira e quarta década, em mandíbula, eventualmente é encapsulado. Então, vejam, a gente vê exatamente onde a lesão começa, onde ela termina, independente dela ter área calcificada ou estar totalmente radiolúcida. Então, é uma lesão muito bem delimitada. E isso é a coisa mais importante para diferenciar da displasia fibrosa monostótica. Por quê?
Vocês forem observar aí, tudo é diferente. Local de predileção, sexo, faixa etária. Só que isso é uma bobagem, né? Tudo isso pode mudar. O que não muda nunca? A relação com o osso. A displasia fibrosa se confunde com o osso sadio. Solta aqueles fragmentos. O fibroma ossificante é muito bem delimitado. Então isso aí é extremamente importante até na hora de dar o diagnóstico histopatológico, porque o aspecto histopatológico é muito parecido. Então essa relação com o osso adjacente é extremamente importante para diferenciar os dois. Então olha lá, segundo o Neville, qual lesão acontece nas áreas de suporte dos dentes? Nos ossos gnáticos, e é provavelmente a lesão fibrósea mais comum encontrada na prática clínica, que surge em estreita aproximação com o ligamento periodontal e exibe similaridades histopatológicas com a sua estrutura. E aí? Jura, gente? Vocês acham tão difícil? Olha só, já falei pra vocês, como é que vocês têm que estudar essas lesões? Quadro comparativo, muito bem. Fantástico. Então, gente, olha lá. Lembra que eu falei? Qual é a lesão fibrósea mais comum? As displasias cemento-ósseas, a periapical, focal, florida. Então, olha lá, displasia cemento-óssea. Olha que felicidade, gente, que é esse treinamento. Esse treinamento é muita alegria, é tirolesa, né? Já falei para vocês, é aula de culinária. São muitas atividades, você passa assim 20 horas do seu dia com atividades fantásticas. Hã? Gente, mas eu rio o tempo todo. Eu pagava porque eu tinha crise de riso. Toda hora eu tava pagando flexão porque eu tinha crise de riso. Gente, vocês não têm noção do que é você ficar séria num treinamento desse. É muito engraçado. Eu já contei pra vocês a história do canequinho. A história do canequinho é a melhor história. A gente tava no acampamento e aí tinha Aí tem sempre o xerife, né? Aí o xerife tem que apresentar a companhia. E aí tem uma frase lá que você tem que decorar. Aí é estagiário fulano. Quer dizer, no acampamento é número, né? Então, sei lá, 116 apresenta companhia do exercício de campanha do CADAR, CAMAR, CAFAE, OEAR 2000 e Blau, 2018, pronto para, sei lá, pro rancho. Aí você tinha que falar tudo isso na hora de apresentar. Só que aí tinha os bisonhos, né? Engenheiro é um povo meio bisonho, que é o OEAR. Aí eles iam lá, apresenta a companhia do exercício de campanha do CAMAR, CADAR, CAFAE, AOA. Aí, tipo, o cara que dava o treinamento, ele é um palhaço iluminado. Ele fala, você tá na micareta? Você acha que você tá onde? Você não sabe falar o nome do seu quadro? É OEA, que não sei o quê, que blá blá blá. Aí já dava um esporro. Aí a pessoa vai ficando mais nervosa, né? Mais nervosa. Aí, todo mundo lá no exercício de campanha com a arma, aquela arma da Primeira Guerra Mundial, com bandoleira. Aí você chega, né, faz o sentido, você não tira a mão da bandoleira, você faz o sentido só com o outro lado, né? Você faz o descansar e o sentido só com o lado que você não tá com a bandoleira. Aí o bisonho ia lá fazer o sentido e fazia assim. Tava lá no descansar, largava a arma. Não é pra largar a arma, você entendeu, seu bisonho? Sim, senhor. Aí, seu bisonho, você não tá entendendo o que eu tô falando, não é pra largar a arma. Aham. Aqui é sim, senhor! Não, senhor! Quero ir pra casa! Tá maluco? Não sei o que. Cara, ele se irritou tanto que ele foi lá no posto médico, pegou um esparadrapo, amarrou a arma na mão do menino. Falou, agora faz o sentido! Aí o menino, parecendo uma múmia, né? Toda cheia de esparadrapo. E você assistindo aquilo, não pode rir. Aí eu já assim. Aí, e o menino lá tentando fazer um negócio, tudo bem. Aí, daqui a pouco, ele tinha que ir em cada esquadrilha e pegar as faltas e anotar. Só que ele tava com a mão amarrada. Aí, ele não conseguia anotar, né? Aí, ele chegava e falava assim, anota aqui pra mim. Aí, ele gritava, você tá pedindo autógrafo, xerife? Você tá maluco? Nunca vi um xerife pedindo autógrafo, que não sei o quê. Aí, o negócio caía, porque ele ficava nervoso, porque ele gritava, não sei o quê. Aí, no final do dia, ele virou e falou assim,
Presta atenção, xerife, presta atenção. Você vai avisar esse bando que eles têm 1 minuto para ir nas barracas, pegar as canecas e voltar pro lanche da noite, entendido? Dizer, ó, atenção, companhia. Aí já... Companhia, vocês têm 1 minuto para ir na barraca, pegar a canequinha. Ele, pegar o quê, xerife? Pegar o quê? O que você falou? Aí ele, caneca. Não, o senhor não falou caneca, não. O senhor falou o quê? Aí ele, canequinha. Canequinha, xerife. Então agora você só fala comigo no diminutivo. Entendido? Aí ele, sim, senhorzinho. Bravo de rir. Sim, senhorzinho. Aí ele, sim, senhorzinho. Pra flexão 2. Aí ele, 1zinho, 2zinho, 3zinho, 4zinho. Tem como não rir? Cara, eu já tava quase me mijando. Porra, no acampamento, eu já tava quase me mijando. Aí ele levantou o Brasilzinho. Não dá, gente. Não dá. Não dá pra você não rir. Eu pagava porque eu começava a rir. Não, gente. É a pessoa iluminada. Aí, tipo, tinha um que falava assim, fora de forma marche, né? Tipo, banda saía, fora de forma marche. Aí o outro, fora de moda marche. O senhor é estilista? Você tá maluco? Fora de moda. Gente, é muito engraçado. Porque a gente não tá acostumado com a gente fala tudo errado. Tudo errado. É horrível. Osteoma. Até essa semana no grupo o pessoal tava lembrando as bizonhices do fora de moda. Osteoma. Então, o osteoma, como o nome já diz, é uma neoplasia benigna de osso, né? Então, o osteoma, ele é muito importante da gente diferenciar dos toros e exostoses, né? É o principal diagnóstico diferencial. E aí, uma dica importante é que, normalmente, os toros e exostoses, eles são múltiplos, né? Enquanto os osteomas, eles tendem a ser solitários, em jovens, né? E isso é muito importante da gente ter em mente, porque múltiplos osteomas, eles são um sinal indicativo de uma síndrome que é a síndrome de Gardner, né? Então é importante a gente ter em mente aí que os osteomas devem ser lesões solitárias. Lesões, obviamente, radiopacas, que podem estar no periósteo, né, que é o perióstico, ou dentro do espaço medular, que é o endósteo. Mas são lesões geralmente solitárias. Múltiplos osteomas nos levam a pensar na síndrome de Gardner. Geralmente, quando cai síndrome de Gardner nos nossos concursos, o que cai é em patologia dentária, né? Como a gente já comentou na aula passada, a presença dos múltiplos dentes supranumerários. Mas isso não é a questão mais importante de Gardner. A questão mais importante de Gardner são os múltiplos osteomas. Gardner é uma síndrome importantíssima de ser diagnosticada inicialmente, porque ela é a síndrome da polipose intestinal hereditária, onde os pólipos têm mais de 90% de chance de se transformar em adenocarcinomas intestinais. Então, o protocolo hoje para Gardner é fazer um escaneamento genético na família e, se for o primeiro paciente a ser descoberto, se faz uma remoção profilática de parte do intestino, para vocês terem noção como é certo que vai haver essa transformação maligna, né? Então, é extremamente importante se identificar. O paciente pode ter múltiplos cistos epidérmicos cutâneos, odontomas, fibromas, mas o mais importante é a presença dos osteomas múltiplos. E profilática do intestino. Pega lá e tira 2 metros de intestino ali, ó. 2 metros, 20 centímetros. 2 metros na cabeça. Não, então, mesmo que o paciente não tenha lesão, sem lesão, profilático, pega lá, corta 20 centímetros, tô com 2 metros na cabeça. Hemangioma intraósseo. O hemangioma intraósseo é uma lesão extremamente rara. É a mesma lesão de tecido mole, né? A proliferação de vasos sanguíneos, só que aqui, dentro do osso. Então, normalmente jovens, mulheres, mais comum em mandíbula. Então, o paciente pode ter sangramento, o paciente pode ter mobilidade dentária, pode ter um ruído ou pulsação. Gente, qual é o aspecto radiográfico de um hemangioma dentro do osso? Radiolúcido, né? Então, a lesão pode ser uma lesão unilocular
Ou pode ser uma lesão múltipla, aspecto de bolha de sabão, de favo de mel, né? Ou ter o aspecto de raios de sol. Então, gente, aspecto de raio de sol é muito indicativo de osteosarcoma, mas a gente pode ter também no hemangioma intraósseo. E uma coisa importante da gente ter em mente no hemangioma intraósseo é que ele pode simular qualquer lesão intraóssea. E esse é um dos motivos pelo qual a gente sempre faz punção aspirativa antes de biopsiar, né? Porque eventualmente pode ser um hemangioma e o paciente ter uma hemorragia importante. Então, sempre que a gente tem uma lesão radiolúcida nos ossos gnáticos, a gente faz essa punção para ver se é uma lesão hemorrágica ou não. E aí, obviamente, se for hemangioma intraósseo, quem opera é o vascular junto com o buco, né? Não é só o buco. Osteosarcoma. Gente, vocês lembram da culpa das estrelas, não o PT? Culpa das estrelas. O que o menino tinha? Aonde? Na perna. Então, o local mais comum, ossos longos, principalmente fêmur, faixa etária. Jovens, sexo masculino, exatamente o que a gente vê aí no filme, né? Então, esses filmes são bem fidedignozinhos. Então, é raro a gente ver osteosarcomas em maxila e mandíbula. Quando a gente vê, são em pacientes, normalmente, adultos jovens, né? É uma lesão que, para sarcoma, até que tem um crescimento um pouco lento. Mas é exatamente isso que eu tinha falado para vocês, né? Uma das primeiras coisas que acontece no osteosarcoma, todo mundo fica muito ligado nessa imagem de raios de sol, né? Mas é o que eu digo sempre, quando a gente tem imagem de raios de sol, é porque na verdade o sol já está se pondo, porque a lesão já está ali muito grande, né? Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente vê é uma mudança do padrão trabeculado, que fica com aquele aspecto mais fosco, como se fosse vidro fosco. E o mais importante, isso aqui. Espessamento do ligamento periodontal. Isso é a massa tumoral entrando ali e reabsorvendo. Isso aqui é sinal de malignidade. Não tem outra chance de ser aqui a não ser uma lesão maligna. Então, primeira coisa, e vejam que é um padrão discreto, né? Esse de infiltração do ligamento periodontal. Quando a gente tem um aspecto de raio de sol, a lesão já está muito grande, né? Já está num estágio difícil aí de tratar. O tratamento é esse aí. Vou ler porque eu não concordo. Segundo, né, eu ando na semana revoltada. Segundo Neve, é correto afirmar que o osteosarcoma é... Para diagnosticar, é meio complicado, porque no início a lesão, pelo menos aqui na imagem, não dá para parecer uma lesão periodontal, várias lesões periodontais. O que eu falei para vocês que tem? Dor. A queixa do paciente é dor. Clinicamente igual. Aumento de volume. Às vezes tem aumento de volume. Sem secreção purulenta? Nada. Não é infecção. Sem secreção purulenta nenhuma. Dor. Diferente de uma osteomielite, que você vê a secreção e tem dor. Diferente de uma osteonecrose. Então, o paciente, teoricamente, ele pode ter um discreto aumento de volume, mas ele vai ter a queixa da dor. A dor é um fator importante nessas lesões aí. Então, olha lá, gente. O que vocês marcariam aí? A de avião, né? Então, é esse osso imaturo que faz o aspecto dos raios de sol. Tumores metastáticos de mandíbula e maxila. Então, isso aí, gente, é uma coisa importante da gente ter em mente. Cânceres primários de osso são extremamente raros. É muito mais fácil a gente ter um câncer no osso que é metástase de uma outra lesão do que lesões primariamente ósseas, né? Lesões primariamente ósseas, osteosarcomas, são lesões bastante incomuns. Então, é mais fácil você ter uma metástase de mama na mandíbula, você ter uma metástase de próstata na mandíbula, do que, evidentemente, um osteosarcoma. Então,
lesões metastáticas são muito mais comuns. E é claro, né, gente, que lesões metastáticas representam doença terminal, né? Então, o prognóstico do paciente é um prognóstico muito complicado. Então, eu tô com uma paciente agora no consultório com uma meta. Chegou pro meu sócio, na verdade, com dor e um dente com mobilidade. E aí, aspecto ruído por traça e etc. Na verdade, é uma meta de mama e ela não tinha o diagnóstico de câncer de mama ainda. Então, já é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Então, metástase já é doença avançada. Bifosfonatos. Então, quem nunca ouviu falar de bifosfonato? Quem não aguenta mais falar de bifosfonatos? Então, os bifosfonatos, eles são um grupo de medicamentos aí, extremamente famosos, que inibem a reabsorção óssea de várias formas, né? Então, ele inibe a reabsorção óssea impedindo a diferenciação dos monócitos em osteoclastos, ele impede a migração dos osteoclastos para o local, ele mata os osteoclastos, então ele age em várias frentes impedindo a reabsorção óssea. Mas como eu falei para vocês, o metabolismo ósseo, ele é um turnover, né? A partir do momento em que acaba a reabsorção óssea, a gente tem uma ativação dos osteoblastos para a deposição óssea. Se eu suprimo a reabsorção óssea, que é o que os bifosfonatos fazem, eu obrigatoriamente suprimo a deposição óssea. Então, com o passar do tempo, ele é um osso que não tem renovação, né? Ele é um osso que não vai reabsorver, mas não vai ser renovado, não vai depositar. Então, no final das contas, ele vai ser um osso marmóreo, um osso pétreo, que não reabsorve, mas que também não é remodelado e nem renovado. Então, um osso pobre para se lidar, por isso aí a chance de osteonecrose. Então, o que a gente vai ver? Hoje em dia, a gente não fala mais em osteonecrose induzida por bifosfonato, né? A gente fala em osteonecrose relacionada a medicamentos, porque não são só os bifosfonatos que causam osteonecrose, né? Hoje em dia, a gente tem anticorpos monoclonais antirreabsortivos, a gente tem terapias-alvo para onco, gastro e dermato que geram osteonecrose. Então, hoje em dia, a gente não fala mais em osteonecrose associada a bifosfonato somente, mas sim a drogas, né? Então, é um complexo cada vez maior de drogas que causam esse tipo de quadro. A questão é a seguinte. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre bifosfonato. E sempre que vocês ouvem falar de bifosfonato, obviamente que vocês ouvem dentista falando de bifosfonato, né? E dentista quer ver o demônio, mas não quer ver o bifosfonato. Só que a verdade é que a verdade não é bem essa, né? A verdade é que o bifosfonato é uma droga maravilhosa para várias coisas, né? Principalmente impedindo metástase. Então, quando a gente tem tumores que são capazes de gerar metástase óssea, como mama, próstata, rim, pulmão, mieloma múltiplo, e você faz uma droga dessa no paciente, eu não estou falando para vocês que reduz o risco de metástase, impede a metástase óssea. Então, assim, é uma droga fabulosa para a oncologia. E com o aumento dos números de casos, né, de câncer, só vai aumentar o uso. E aí, gente, assim, numa boa, adianta falar para o médico que ele não vai usar bifosfonato. Se você tem risco de metástase óssea, você vai deixar de usar? Você não vai dar para sua mãe? Então, gente, ema, cada um com seus problemas. O deles é livrar o mundo da metástase, o nosso da osteonecrose. Se a gente não consegue fazer isso, a gente está aqui para quê? Então, gente, aceita que dói menos. E só vai usar mais e só vão aparecer mais drogas específicas que vão causar esse tipo de coisa. Então, o fato é, você pode evitar o uso de bifosfonato? Pode. Não precisa usar para osteopenia, não precisa usar para osteoporose, não tem indicação, você pode usar o ranelato, você tem outras opções. Agora, para metástase, é isso. Não tem o que fazer. Aceita que dói menos. E
vamos ver como é que fica, deixar como é que tá para ver como é que fica. Então a gente vai ver que uma coisa extremamente importante da gente ter em vista quando a gente lida com essas drogas antirreabsortivas é a via de administração. A via endovenosa é muito mais potente, são drogas muito mais potentes do que a via oral. Então, se a gente for pegar a via oral, a gente vai ver que vai demorar mais ou menos 5 anos para que todo o osso esteja ali tomado pela droga. Se a gente for pegar a via endovenosa, que diga-se de passagem é que se usa para prevenção de metástase, a gente vai ver que mais ou menos por volta de 1 ano, aquilo ali já está todo tomado, né? Então, normalmente, a droga via oral, o paciente usa uma vez por semana. Então, às vezes, o problema é que o paciente que usa prostopenia, prostoporose, ele nem tem noção do que ele está tomando, né? Ele acha que está tomando cálcio, e aí, às vezes, ele nem fala na anamnese. Então, uma coisa importante é se o paciente falar, toma cálcio, mas é uma vez por semana, é de manhã, em jejum, tem que ficar em pé meia hora depois, porque esse é o esquema do bifosfonato via oral. Já o endovenoso, o esquema hoje é de 3 em 3 meses. Antigamente era 1 mês. Alguns oncologistas antigos ainda usam de 1 em 1 mês. Mas hoje o esquema é uma dose a cada 3 meses. Então a gente vai ver que, à medida que a gente tem o uso do bifosfonato, a gente para a reabsorção, mas a gente para o turnover ósseo também. Então o osso ele não vai ter essa renovação. Com relação à metástase, para que a célula tumoral entre no osso, ele precisa da ligação com o rank-L, que é justamente a ligação do osteoclasto. Se eu mato o osteoclasto, eu não tenho rank-L. Se eu não tenho rank-L, eu não tenho metástase. Então, não existe nada. Mieloma múltiplo, o paciente levanta da cadeira, volta a andar. É um negócio milagroso com bifosfonato. Então, isso aí é extremamente importante. Então, vai ser usado cada vez mais. Então, o fato, gente, não é lutar contra. O fato é educar os médicos e os pacientes para que eles cheguem ao consultório antes de usar e tenham um acompanhamento ali mais de perto, para você não ter problema. Se você consegue fazer isso, você não vai ter problema. Eu já tenho 2 anos que todos os pacientes bifosfonatos lá do hospital passam pela gente, tanto da onco, quanto da reumato, quanto os que estão fazendo droga-alvo da gastro e da dermato. A gente vê todos os pacientes, a gente prepara todos os pacientes e há 2 anos a gente não tem nenhuma osteonecrose. A gente recebe de outras unidades, mas dos nossos pacientes a gente não tem nada. Então, ou seja, é a melhor coisa, gente. Imagina você ver o paciente de 6 em 6 meses para ele sentar na sua cadeira e você passar flúor, você cobrar por isso. Bifosfonato é uma bênção. Uma bênção. É uma bênção que chegou nas nossas vidas. Então não é para lutar contra o bifosfonato, é para você educar os indivíduos a como usar. Então, várias gerações de droga foram formadas, né? A cada geração, normalmente, a potência aumentava em 10 vezes, até que hoje, o via oral que se usa costuma ser a 2ª geração, principalmente o alendronato, e a 3ª geração, que é o zolendronato, o ácido isoledrônico, é o zometa, que é o endovenoso, que se usa normalmente para prevenção de metástase. Então, a gente vai ver lá que o primeiro, o etidronato, a potência dele era 1, quando a gente tem mais de 10.000 no zometa, né? Então, é uma coisa aí absurda em termos de potência. Então, o que é a osteonecrose dos maxilares? Agora a gente chama de induzida por medicamentos, corrigem aí, não é só bifosfonato. Então, é uma exposição óssea de tecido necrosado. O mais comum é que ela seja produzida, né, provocada por procedimentos cirúrgicos, embora eventualmente a gente possa ter osteonecroses espontâneas. Então, a gente tem diversos tipos de osteonecrose, né? Osteonecroses totalmente assintomáticas, osteonecroses associadas com dor, com infecção secundária, com fratura patológica, com fístulas, perdas de implante, né? E realmente, quando a gente lida com uma osteonecrose, a osteonecrose não é uma coisa muito fácil de lidar. Melhorou muito, né? Hoje em dia a gente sabe muita coisa sobre a osteonecrose. A osteonecrose não é mais um problema pra gente hoje, mas já foi durante muito tempo. Então, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente tem osteonecrose? Eu recebo os 3 casos de osteonecrose por semana, tanto consultório quanto aeronáutica.
Então é bastante comum aí da gente ter essas osteonecroses. Hoje mesmo foi a mãe dessa dentista, já tem a mãe de uma outra dentista periodontista lá com osteonecrose. Eu descobri semana passada que a minha mãe estava fazendo bifosfonato, também não sabia. Você vê, para osteopenia, crescendo dentro da minha casa, também não sabia. Então você vê, marido traído, a última a saber que minha mãe estava fazendo bifosfonato. Falei, tu tá de sacanagem que você toma isso e não me fala? Aí eu lá sei o que é isso, eu falei, mais um motivo para me falar. Na verdade, você não sabe o que é, você fala. Aí ela é para parar de tomar, falei ontem, para parar de tomar ontem, você tem osteopenia, tá doido? Então, o que a gente vai ver? Que é importante a gente levar em conta a potência da droga, e isso é muito fácil da gente ver pela via de administração, né? A gente já tem uma noção da potência da droga. Fatores relacionados ao indivíduo, né? Então, se o paciente ele tem câncer, ele está fazendo quimioterapia, ele está fazendo imunossupressão por corticoide, se o paciente tem doenças de base, se ele é mais idoso, então tudo isso aumenta a chance de desenvolvimento de osteonecrose. E é claro que a gente tem que levar em consideração também o procedimento que você vai fazer, né? Você vai fazer uma moldagem, o risco é 0. Você vai fazer uma cirurgia de um dente, é um risco. Você vai fazer uma cirurgia de 10 dentes, é outro risco, né? Então isso aí é importante ter em mente. Hoje em dia, o que diz lá no Neville é 2 anos para o via oral, 1 ano para o endovenoso. No último guideline, que é o guideline de 2016, a gente já considera 4 e 2. Ou seja, a gente está ampliando o prazo porque a gente está conseguindo lidar melhor com isso aí, né? Então a tendência é que isso fique cada vez mais tranquilo. Então o que vai gerar bifosfonato? Procedimentos invasivos. O que vocês têm que ter em mente, assim, para a prática? Isso não é nem para a prova, não. Se tem uma coisa que eu entendo que aumenta risco do paciente, cara, já atendi muito caso de osteonecrose. Desde 2008 que a gente atende muito caso de osteonecrose. E essa experiência nossa de 10 anos nos deixou bastante corajosos. Assim, confesso para vocês que lá a gente faz tudo. Cirurgia, a gente faz qualquer coisa. E a gente não tem medo de osteonecrose, não. E trata, e assim, a gente já tem uma experiência larga, a gente eventualmente muda de técnica, né, à medida que o tempo vai passando. Mas se tem um fator de risco que a gente vê para a osteonecrose, é infecção. Se você tem um dente com infecção e você precisa extrair ele, trata o canal primeiro e depois extrai. Então, assim, esse é o conceito mais importante. Se tem um dente com abscesso, trata o abscesso, drena o abscesso, trata o canal do dente e extrai. É um trabalho do cacete? É, mas é isso que te impede de ter osteonecrose. Então, assim, se você for pensar num implante, que você está com um osso rígido, a chance de osteonecrose é baixa, né? Então, um dos fatores de risco mais importantes locais é a infecção. Então, se tem infecção, trata a infecção, depois faz a cirurgia que você tem que fazer. E aí você junta lá, né, o risco do paciente com o risco do procedimento e você tem uma ideia do seu risco. Essa dosagem do CTX sérico, isso não está mais no guideline, tá? A gente não faz mais esse tipo de coisa, mas continua aí no Neville. O que é o CTX? O CTX é um fragmento de colágeno, logo ele marca qual processo do turnover ósseo. Fragmento do colágeno marca que processo do turnover ósseo. Qual é o turnover ósseo? Gente, vocês estão bem? O que Endo fez com vocês, gente? Eu tô apavorada. O que Endo fez com vocês? Eu tô aqui falando e a impressão que eu tenho é que eu tô nananeném, whisky sachê. Nananeném, whisky sachê. Todo mundo olhando na minha cara fingindo demência. Volta aqui, gente. O que a gente tem no turnover ósseo? Hã? O que é a remodelação? São 2 processos. Deposição óssea. Qual é o subproduto da reabsorção óssea? Colágeno. Qual é o subproduto da deposição óssea? Fosfatase alcalina.
Lembra que eu falei lá que um dos marcadores de reabsorção de Paget era o N-telopeptídeo? Aqui eu faço a dosagem do C-telopeptídeo. É só a posição diferente do colágeno. Logo, se eu estou dosando colágeno, qual processo de turnover eu estou dosando? Reabsorção. Fabuloso. Então, se o meu paciente está com o osso todo tomado por bifosfonato, eu vou ter muito ou pouco CTX. Osso está todo tomado pelo bifosfonato. Vou ter pouca ou muita degradação de colágeno. Pouca. Logo, o meu risco é com CTX baixo, porque se o CTX está alto, é sinal de que a minha reabsorção está acontecendo sem maiores problemas. Não é isso? Então, se o meu CTX está baixo, é sinal de que eu não estou tendo reabsorção óssea. Ou seja, a droga está agindo com força. Se o meu CTX está alto, a droga não está agindo com força. Eu tenho bastante reabsorção. Se eu tenho bastante reabsorção, isso quer dizer que quando eu manipular aquele osso, eu vou ter bastante deposição. Beleza? Então vamos lá. Em relação à osteonecrose associada ao uso de bifosfonato, assinale a opção correta. E aí, meu povo? Minha pova? Gente, vocês estão muito zoados no dia de hoje. Que coisa! Hã? Letra? Letra E, né? Então, os bifosfonatos são usados principalmente para retardar o envolvimento ósseo em várias condições malignas. Mieloma, carcinoma de mama, próstata, tratamento de Paget para reverter a osteoporose. Olha que coisa fantástica.